A Prefeitura de Goiânia deve apresentar, ainda no primeiro semestre desse ano, um plano de mobilidade para a capital. E, para subsidiar a elaboração desse plano, a Prefeitura vai realizar, na verdade já está realizando em parceria com a UFG, a pesquisa Por Onde Você Anda?, para coletar dados a respeito da movimentação da população residente aqui na cidade. Bom, e por isso nós vamos discutir hoje mobilidade urbana em Goiânia, nessa terça-feira, dia 1º de fevereiro. Eu sou a Camila Maia e fico com você até às 5h30 da tarde, aqui na TV UFG e na Rádio Universitária. Quem também fica conosco é o professor Diego Barbosa, responsável pela interpretação para Libras no programa de hoje. Professor Diego, vou fazer uma rápida descrição do professor Diego, porque a gente tenta transformar esse programa também num conteúdo acessível para o público cego de baixa visão. Então, o professor Diego Barbosa é um homem de pele branca, tem cabelos castanhos curtos, olhos castanhos e também uma barba cheia. Ele veste uma camisa social preta e está em frente a uma parede branca. Bom, e eu vou fazer a minha descrição rapidamente também. Sou uma mulher branca, tenho cabelos longos e escuros, estou vestindo uma roupa de tonalidade vermelha. Estou aqui sentada em frente a uma estante com alguns livros e adereços de decoração. O Conexões está sendo realizado de forma remota e, por isso, eu, o professor Diego e os entrevistados do programa aparecemos em diferentes janelinhas para você. Já vou apresentar esses entrevistados para você, então, que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre mobilidade urbana na cidade de Goiânia. Nosso primeiro convidado é o Rony Marcelo Medrano, acredito que eu falei certo, professor, me corrija se estiver errada, que é doutor em transporte pela Universidade de Brasília e professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG. Muito obrigada pela sua presença, professor Rony. Muito obrigado, Camila. Obrigado pelo convite e uma boa tarde para todos os assistentes. Professor, o senhor pode fazer uma rápida descrição física do senhor para o nosso público cego, de baixa visão, também quem está ouvindo pela rádio possa saber quem o senhor é? Sim, eu sou boliviano, nacionalidade boliviana, eu sou de pele morena, utilizo óculos e agora estou vestido com uma camisa marrom. Obrigada, professor. E nosso segundo convidado de hoje é o Marcos Vilas Boas, superintendente de mobilidade urbana de Goiânia. Marcos, muito obrigada pela sua presença também e já peço que você faça uma rápida descrição física para o nosso público poder conhecê-lo melhor. Marcos, o áudio está desligado. Pois não. Obrigado, Camila, pelo convite, aos professores. Eu sou Marcos Vilas Boas, eu sou originário de família branca, mas sou bem moreninho. Eu sou careca, estou nesse momento com uma camisa branca, uma gravatinha. Estou na sala da minha residência aqui, com o fundo um pouco desfocado para não mostrar a bagunça. Muito obrigada, Marcos. Bom, lembrando que você pode assistir a TV UFG pelo canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET, também pelo YouTube e pelo Facebook, pelo site da TV UFG e pelo aplicativo também. Nosso aplicativo é disponível para celulares com modelo Android. É só você procurar na sua loja virtual e baixar gratuitamente no seu celular. Você também pode escutar o Conexões na Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Bom, vou começar então a nossa conversa sobre mobilidade urbana. Para começar, queria que vocês fizessem um diagnóstico da mobilidade aqui na capital. A gente sabe que há algumas questões, né, que devem ser melhoradas e precisam ser melhoradas, como a questão do transporte público, a questão de grande número de carros, né, de transporte individual, mas gostaria que vocês fizessem essa avaliação como especialistas, né? Vou começar primeiro com o professor Rony, depois passo para o Marcos. Professor Rony, como você avalia a mobilidade aqui de Goiânia? Quais seriam os desafios, os problemas a serem enfrentados? Sim,
Bom, nós temos muitos desafios hoje em dia, né? E não somente dos problemas da mobilidade que tem desde anos passados, sino também pela mudança que a pandemia está trazendo, né? Estamos uma grande mudança a causa dessa questão em especial do trabalho remoto agora ser implementado, né? Passa a ser uma realidade em muitos ambientes de trabalho. E também como os serviços de entrega, né, delivery e comércio eletrônico têm se apropriado mais a causa da pandemia. O que posso apresentar como um desafio que sempre tem, desde anos passados aqui em Goiânia, é a questão do transporte coletivo, né? E ele já tem, desde 2016, tem apresentado uma queda enquanto usuários que pagam pelo sistema, e não tem melhorado essa perspectiva nos passados anos, né? E a pandemia simplesmente ela puxou ainda mais, né? Ela complicou o cenário do transporte coletivo e, como os dados que têm sido apresentados nestes últimos meses, não teve o retorno da demanda que foi esperada pelas empresas, né? E isso está trazendo uns problemas de financiamento para o sistema. Tanto que agora estão com uma nova lei, né? Nós temos uma nova lei para a CMTC, e agora se está inserindo a tarifa social, né, onde os governos vão passam a subsidiar parte da tarifa que os usuários estão precisando. Outra questão do problema é também que nós temos uma expansão urbana que tem avançado bastante na área metropolitana, e, portanto, nós temos mais pessoas morando mais longe da cidade, só que a concentração da maioria dos trabalhos ainda sigue sendo Goiânia, e nós temos muitos deslocamentos diários de pessoas que vêm de outras cidades periféricas, como ser Senador Canedo, como ser Trindade. Nós temos Aparecida também, mesmo Aparecida tendo desenvolvido o polo industrial, ainda maior fluxos de trabalho sigue sendo Goiânia. Então, esse é outro dos desafios que nós temos, de que Goiânia não está perdendo essa característica de ser o maior polo concentrador de viagens a trabalho e também viagens a estudo, né? Isso gera uma necessidade de você se deslocar longas distâncias, e o que estaria acontecendo é que as pessoas estão cada vez utilizando menos o transporte coletivo para esse deslocamento metropolitano e estão começando a utilizar mais o transporte individual, né? Além disso, acho que a taxa de desemprego que tem aumentado desde 2014 também é outro dos problemas que, enquanto à mobilidade urbana, porque muitas pessoas estão passando a ser empregadas em serviços como Uber e como serviços de entrega, delivery, né? E por isso também temos a sensação de que aumentou o número de veículos nas vias, né? Mas é uma questão social, né? Uma questão social porque também a gente não pode proibir as pessoas de trabalhar, né? Se muitas têm sido empregadas com a parte dos seus serviços por aplicativos, também a gente não tem que pensar se teria que regular mais, né? Talvez restringir mais esse tipo de serviços, e vai causar ter um impacto na questão de empregos, né? Ou talvez melhorar talvez as condições de operação, né? E como último ponto que eu posso diagnosticar para dar a palavra ao superintendente, eu diria que também nós temos o problema da cultura, né? Goiânia tem uma cultura muito fixada no uso de veículo individual, e também nós temos um pouco de desorganização no trânsito. As pessoas não estão sabendo fazer corretamente o uso tanto na direção, né? Então, nós temos, às vezes, pessoas que não estão colaborando com todas para poder melhorar a trafegabilidade. Então, isso também gera os problemas de condicionamento, né? A gente deve pensar se nós não temos capacidade na rede viária ou é que temos problemas de operação na rede viária a causa de que os motoristas não estão sendo organizados no trânsito, né? Bom, Marcos, a partir da sua avaliação, né, quanto parte da gestão da mobilidade urbana da capital, quais os apontamentos que o professor Rony fez, que o senhor concorda, discorda, quais seriam os desafios a serem enfrentados agora nesse planejamento, né, do plano de mobilidade para a cidade, o que pode ser melhorado? Lembrando do áudio sempre, Marcos. Mais uma vez, perdão. O professor Rony faz uma avaliação muito lúcida, né? É um estudioso do assunto, tem muitas informações, e, de fato, o quadro que ele desenha é real. A origem desse quadro precisa ser compreendida, no entanto, para que a gente perceba que o conceito de mobilidade urbana ele não faz parte do cotidiano, de pensamento
das pessoas começa a frequentar o pensamento da academia, começa a frequentar o pensamento de órgãos públicos que são direcionados para isto. Mas, para você ter uma ideia, nós temos um erro histórico do país que construiu cidades para carros. E o nosso plano de mobilidade está mostrando que mais de 70% das pessoas se locomovem fora do carro, ou de ônibus, ou a pé, ou de bicicleta. E a gente gasta 90% dos recursos públicos, a gente que eu falo a história, né, das cidades, gasta 90% ou mais dos recursos públicos para resolver o problema do carro. Então, assim, as distorções da mobilidade é que são o grande desafio. Obviamente que não dá para fazer uma mudança cultural dessa da noite para o dia. Em Goiânia, especificamente, na região metropolitana, nós tivemos longo período de omissão. Isso fez com que houvesse um sucateamento muito forte do sistema de transporte público coletivo, uma perda de demanda que já vinha acontecendo, mesmo antes da pandemia. Com a pandemia isso explodiu, se agravou, mas o transporte público vinha perdendo cerca de 20% a cada 5 anos, e significa que as pessoas estavam deixando o modo coletivo, passando para o modo individual, lotando as cidades e fazendo com que as cidades ficassem inviáveis. As cidades começaram a ficar um nó, né? Então, o grande esforço da mobilidade urbana, como disse o professor, primeiro cultural, né? Que as pessoas percebam que mobilidade é você ganhar a via, seja de carro, seja a pé, de bicicleta, do que for, mas sem impedimentos. Isso aí significa você aumentar o fluxo de pessoas, carros, bicicletas e tudo mais. Segunda questão, além da questão cultural, é você começar a fazer a inversão, a reinversão desses valores. Investir muito mais em ciclovias, por exemplo, que nós temos as bicicletas invadindo as ruas. Custo alto do combustível, a própria pandemia, a pessoa quer fugir do ônibus para não ficar em contato com outras, né? Antes era longe, mas agora está achando perto, porque é melhor de bicicleta do que me meter nessa confusão. A gente não anda em qualquer rua que a gente passe mais de 30 segundos sem ver 3, 4, 5, 6 bicicletas. Ou seja, a bicicleta é uma realidade, e a realidade ainda não está presente no cotidiano. São raras as ruas que têm bicicleta, aquelas Marcos, que são raras também. Vou interromper você só para a gente já pontuar algumas coisas que estão sendo citadas. Você falou das bicicletas. A gente sabe que Goiânia é uma cidade razoavelmente plana, que poderia proporcionar um número maior de pessoas andando de bicicleta, né, se locomovendo de bicicleta, mas faltam ciclovias. É possível a instalação de mais ciclovias que liguem locais diferentes da cidade? A gente vê as ciclovias próximas geralmente às universidades, né, como ali na Avenida Universitária, ligando até as universidades, a PUC, a UFG, mas em outros locais. Será possível construir mais ciclovias? Possível, necessário, e é uma dívida que o poder público está tendo com a sociedade. Na verdade, Camila, não sei se o professor Rony concorda, mas a bicicleta, durante a última década, ela ficou muito mais associada a lazer de classe A e B, fazendo ciclovias em volta de parques de bairros centrais, do que formas de locomoção das pessoas, né? E agora a gente percebe que as pessoas estão se locomovendo no meio dos ônibus, dos carros, estão se virando, né? Isso tudo está dando ao poder público uma sinalização. É preciso construir uma malha cicloviária, porque esta não é uma vontade das pessoas, isso é uma realidade que está acontecendo. As pessoas estão realmente lançando mão da bicicleta para fazer os seus trajetos de curta e média distância. Vou passar a palavra para o professor Rony, antes da gente chamar o intervalo. Professor, o senhor até citou algumas questões que estão sendo planejadas, né, que estão no projeto de reestruturação do transporte coletivo aqui da região metropolitana, como, por exemplo, a questão da tarifa flexível, né, o valor cobrado pelo passageiro vai depender da distância que ele percorre, e também a possibilidade de um subsídio das cidades aqui na região metropolitana da capital, né, como Aparecida de Goiânia, Senador Canedo. Como que o senhor avalia essa proposta? Vai pesar no bolso do consumidor, né, de quem usa o transporte coletivo? Vai ficar mais caro para quem geralmente mora mais distante de onde trabalha? Ao subsidiar, essas cidades podem, muitas vezes, também fazer com que o cidadão pague menos? Explica para a gente.
Obrigado, Camila. É realmente um tema bem de bastante debate, a questão do transporte coletivo, e em especial quando a gente fala sobre subsídios e tarifa do usuário, né? Mas lembrar que Goiânia realmente tem, pelo menos, tem congelado a tarifa comparado com outras cidades, pelo menos uns 3 anos, né? A tarifa não aumentou nesses 3 anos. Só colocar como um detalhe, por exemplo, na minha cidade natal, em La Paz, teve uns 10 anos de congelamento da tarifa, né? O grande problema é quando você sai desse congelamento, porque, obviamente, os preços tanto da manutenção como dos combustíveis subem, né? E o sistema precisa adquirir a receita para poder pagar esses custos, né? Senão a gente não vai ter ônibus novos, não vai ter como contratar, pagar os motoristas, salários, né? É toda uma equipe de pessoas que trabalham no serviço. A grande questão hoje em dia é que, às vezes, o início do transporte coletivo no Brasil tem seguido um modelo que é um modelo de muitos anos passados e uma tarifa linear, né? Então, isso tem levado justamente, hoje em dia, aos problemas que nós podemos ter enquanto o pagamento do serviço, né? Qual seria a tarifa que você tem que pagar pelo serviço? E isso, você tentar mudar isso no contexto que hoje em dia estamos vivendo, obviamente traz impactos negativos, né? Porque no momento que você fala de aumentar a tarifa para poder equacionar com os custos do aumento tanto de lubrificantes e gasolina, e pneus em especial que aumentam sempre cada ano, aí o pessoal obviamente vai ver como um aspecto negativo porque afeta o cidadão. E outro problema é que, como as cidades vão crescendo, você vai ter que atender mais bairros, né? E a lei de mobilidade nos fala de acesso universal. Então, desde esse princípio, as prefeituras têm que garantir que todos os bairros têm que ter uma linha atendendo as pessoas. A questão é que, se no modelo que nós vivemos, você atende, o serviço tem que receber uma receita em função da quantidade de passageiros que transporta, né? Porque isso vai dar a receita ao serviço. Então, nós vamos ter certas linhas em certos bairros que não vão ser rentáveis para uma operação de uma linha de transporte coletivo. E aí que existe o problema da falência, né? Porque se você vai ter linhas que não conseguem receber a receita da operação que eles têm que realizar, então você tem que pensar em medidas para poder justamente subsidiar aqueles usuários que precisam se deslocar, mas que a linha fica totalmente insustentável a causa dessas falências de receita, né? A ideia que você está trabalhando com a CMTC, né, que a CMTC e o governo estadual e as prefeituras estão trabalhando justamente tentar ter uma tarifa flexível, uma tarifa social que seja subsidiada para poder cobrir os custos de quem mora mais longe, né? Desafortunadamente, a característica das cidades latino-americanas é que você tem pessoas com menos poder aquisitivo, menos renda, morando mais longe da cidade, né? Portanto, você se desloca mais longe, né? E você vai ter que pagar isso. Se o passageiro pagasse pelo custo do deslocamento, as pessoas que estão morando na periferia hoje em dia pagariam mais. A ideia é que as pessoas que moram na parte mais central consigam cobrir esse custo, né? Só que as viagens mais curtas são menos frequentes que as viagens mais longas dentro do sistema. Então, a ideia que estão propondo, você ter uma tarifa social que o governo possa subsidiar para pagar essa diferença do custo das zonas mais periféricas, é uma ideia que eu acho, no momento de curto prazo, é ideal. Porque até você conseguir, na forma de que o sistema possa ser mais sustentável, né, isso teria que pensar-se no médio e no longo prazo. Eu acho que o futuro para o transporte coletivo, devido à situação que estamos experimentando hoje em dia, né, é pensar em explorar novas opções de mercado, novas oportunidades de mercado. Então, talvez trocar o paradigma do transporte coletivo hoje só dependa da quantidade de passageiros transportados e pensar em explorar novos mercados, como se a publicidade, como se a integração com outros serviços, como se Uber, como se bicicleta. Então, eu acho que as novas perspectivas que tem que ter o serviço de transporte coletivo. Eu vou passar essa mesma questão daqui a pouco para o Marcos, mas antes eu preciso fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho. Espero que você continue com a gente, porque no próximo bloco nós vamos continuar a discutir a mobilidade urbana aqui na cidade de Goiânia. Você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 62991811406. 62991811406. Mande a sua sugestão, pergunta, crítica,
que você quiser. A TV UFG está sempre aberta para receber a sua contribuição. Daqui a pouquinho a gente volta com Conexões. Estamos de volta com Conexões dessa terça-feira, dia 1º de fevereiro. Eu sou a Camila Maia e fico com vocês até às 5h30 da tarde, aqui na TV UFG e também na Rádio Universitária. Peço desculpas para os nossos espectadores no YouTube, no nosso site, no Facebook. Estamos com alguma instabilidade na internet no campus, onde fica a nossa sede, o campus Samambaia da UFG, e por isso estamos com problemas na transmissão. Se a gente não conseguir melhorar a transmissão, a gente promete que vai subir o programa depois e, claro, novamente pedimos desculpa para você que nos acompanha sempre pela internet. Agora eu passo a contar com a presença de um outro intérprete, que é o Diogo Marques. Diogo, que é aluno da Faculdade de Letras da UFG e que faz parte do LabTAV. Muito obrigada pela sua presença, Diogo, aqui com a gente mais uma vez. Vou fazer a rápida descrição do Diogo, uma descrição que ele mesmo fez, eu apenas vou ler. Ele tem a pele parda, tem os cabelos castanhos curtos, os olhos castanhos escuros, estatura baixa, hoje está usando um óculos de armação escura, veste uma camisa social preta e está de frente a um fundo branco onde faz a interpretação para Libras. Nós estamos ainda em distanciamento, né, fazendo o nosso programa de forma remota, e por isso que você que nos assiste nos vê em diferentes telinhas aí na sua TV. Os nossos convidados de hoje, que estão discutindo a mobilidade urbana em Goiânia, são o Rony Marcelo Medrano, doutor em transporte pela Universidade de Brasília e professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG, e o Marcos Vilas Boas, que é superintendente de mobilidade urbana de Goiânia. E é com o Marcos que eu quero falar agora. Marcos, explica para a gente quais mudanças estão sendo propostas e planejadas em relação a essa tarifa flexível, que o Rony falava no bloco anterior, e também a esse subsídio das cidades que que compõem a região metropolitana de Goiânia, como Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, que, se não me engano, são as maiores cidades, mas também aquelas que têm um fluxo muito grande, né, de pessoas que muitas vezes vêm trabalhar aqui, se desloca de volta para a cidade. Explica para a gente, Marcos. Mudanças que são importantes. A primeira delas, a mais importante, que gerou isso tudo, foi a mudança da mentalidade política. Você sabe que nas últimas décadas, os governos e governantes só diziam o seguinte: esse é problema lá dos empresários. Esse é problema de empresário de ônibus, deixa isso para lá e não resolve. Hoje, há um posicionamento bastante diferenciado, elogiável. Tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura de Goiânia resolveram assumir a responsabilidade de fazer parte da solução, e não de apenas deixar o problema para lá. O que é a parte da solução que o poder público está pensando? O sistema de transporte, ele vem sendo sucateado porque a tarifa que é cobrada do usuário não é suficiente para pagar o custo, muito menos para fazer investimento. Qual que é a solução? Aumentar a tarifa para o usuário? Não, ele não aguenta pagar mais e nem pagaria por um sistema sucateado, né? Então, a solução: o poder público cria uma tarifa social e paga o resto, a diferença, para poder custear o sistema de tal forma que o sistema coletivo possa ser mantido em oferta. Aquele que mora lá longe, na periferia, que vem de muito distante, ele não vai pagar mais por isso. A tarifa vai continuar no preço que está. Mas alguns serviços extraordinários vão ser oferecidos para quê? Para tentar fazer com que o cara que saiu do ônibus, foi para a moto, para o Uber, para o carro, ele volte para o transporte coletivo. Quais são esses serviços? Linhas de curta distância com preço mais acessível. Aquele ônibus, micro-ônibus que a gente chamava aí de city bus, ele vai passar a ser integrado ao sistema de transporte. Você vai poder descer do ônibus, passar para o city bus de forma integrada, sem pagar uma nova tarifa para você fazer o último trecho mais curto, aquele que chega mais perto lá do seu trabalho, da sua casa, da escola, não é? Para que é isso? Para ver se o cara sai do Uber, do carro e volta para o ônibus. Porque a cidade está inviabilizada porque
o sistema de transporte está sendo público, coletivo, está sendo esvaziado e todo mundo passando para o individual. Então, os serviços vão ser de linhas diretas, linhas mais curtas com preços diferenciados, uma integração que você pode fazer em qualquer ponto da cidade, sem precisar fazer trecho negativo lá no terminal para depois voltar aqui perto. Então, assim, são serviços que o sistema tem que oferecer para a cidade, sob pena da cidade abandonar de vez o transporte coletivo. Então, o esforço é para fazer com que o transporte coletivo volte a ser atrativo, competitivo, que ele tenha mais compromisso com o horário e tudo mais. Agora, a terceira etapa ainda tem que começar. Qual que é a terceira etapa? Investimento pesado em infraestrutura de transporte. Não adianta você botar um ônibus pintado de ouro, mas ele não voa, ele fica lá atrás do trânsito, atrás dos carros todos, né? Você tem ali 70% do espaço ocupado por 30% da população. E 70% da população só ficou com 30% do espaço. Ou seja, não está justa essa distribuição. Então, a infraestrutura de transporte tem que avançar muito, muito mesmo em Goiânia, construir corredores, linhas exclusivas, serviços extras, integração com outros modais, para que o transporte coletivo volte a ser, de fato, competitivo, atrativo, e as pessoas voltem a usar. Marcos, a gente falou dessa criação do plano de mobilidade, mas é um plano a longo prazo, né? Os investimentos e as melhorias que são feitas, elas levam tempo, né? Exigem investimentos governamentais. Explica para a gente quais devem ser os passos desse plano, quando que a população deve começar a sentir os efeitos dessas melhorias que podem ser aplicadas. É um plano, ele acaba tendo um efeito aparentemente de longo prazo, mas no curtíssimo prazo, ele já estabelece regras. Ou seja, depois de aprovado o plano, o próximo projeto que um gestor público for apresentar, ele tem que seguir aquela diretriz do plano. Não adianta ele falar, não, eu quero gastar recursos, eu quero investir em recursos para construir viadutos para carros. Olha, mas o plano está mostrando que a carência é de pedestrianização, é de espaço para pessoas, não é de espaço para carros. Então, de imediato, ele causa essa mudança. Mas a grande importância de um plano é justamente compreender onde nós estamos e planejar onde é que nós queremos chegar. Nada que é possível ser feito se faz atabalhoadamente, sem trazer elementos. E o grande elemento que nós estamos buscando neste momento é uma pesquisa de origem e destino. É a pesquisa que pergunta para você de onde você sai e para onde você vai todo dia. Por onde você passa? Quais as dificuldades que você enfrenta? O poder público quer saber da pessoa o seguinte: me conte a dificuldade que você tem para a gente poder tentar oferecer a solução. Então, uma pesquisa de origem e destino, que a gente apelidou aí por onde você anda, né? Ela está justamente dando ao cidadão a possibilidade dele exercer a sua cidadania, dizendo para o poder público qual o trecho que ele faz, para que o poder público possa dar nesse trecho as condições necessárias, seja ônibus, seja vias, seja ciclovia, ou o que for. Então, o plano de mobilidade vai se basear principalmente nesses dados. A Universidade Federal, através do professor Rony e sua equipe, tem se esforçado muito para nos orientar no sentido de buscar as melhores formas de abstrair das pessoas essas informações, e todos podem e devem participar, seja no site da prefeitura, seja no aplicativo Prefeitura 24 horas, Goiânia 24 horas, você vai ter lá o primeiro banner que vai abrir, é justamente essa pesquisa simples, 3 telas, perguntas objetivas, de múltiplas escolhas, né? Tranquilo você responde isso daí, vai colocar, inclusive, uma característica que só Goiânia está fazendo isso nesse momento, Camila, que é realizar um plano de mobilidade de forma dinâmica. O que é isso de forma dinâmica? É que nós estamos percebendo que as pessoas estão mudando de hábito por causa da pandemia, né? E nós precisamos medir essa mudança de hábito. A pessoa deixou de andar de ônibus e foi para o carro, ela vai voltar para o ônibus? Ou ela deixou de ir no trabalho, está fazendo trabalho home office, ela vai ficar só em casa? Então, essa pergunta também está fazendo parte da nossa pesquisa de origem e destino, que são elementos importantes para fazer estudo, planejamento, isso é ciência.
Bom, só lembrando aí para o nosso telespectador que ficou interessado em participar dessa pesquisa, como disse o superintendente Marcos, ela está disponível no site da Prefeitura, que é o goiania.go.gov.br, e também no aplicativo Goiânia 24 Horas. A pesquisa chama Por Onde Você Anda. Então, se você quiser participar e contar, né, para a Prefeitura como é o seu deslocamento pela cidade, auxiliar na construção desse plano, é só acessar um dos dois canais. Agora eu vou falar com o Rony sobre essa pesquisa. Explica para a gente como que essa pesquisa foi desenvolvida, como foi a parceria da UFG, também depois como esses dados vão ser compilados e de que forma que eles vão dar subsídios para que o plano de mobilidade seja elaborado. Bom, o grande desafio de uma pesquisa, de um plano de mobilidade, é justamente coletar os dados de toda a população, né? É impossível hoje em dia fazer um censo, né? É muito custo enquanto a fazer uma pesquisa em campo, né? E além disso, nós temos a restrição da pandemia. Então, melhor, o que podemos fazer nesse período, né? Você precisa coletar dados, porque sem dados você não vai poder fazer um diagnóstico, né? E um plano tem esse objetivo, você tem que identificar os problemas, né, da mobilidade para poder propor as soluções, tanto em curto, médio e longo prazo. Devido a essa restrição da pandemia, então, uma forma que algumas cidades como Recife, como Fortaleza, né, têm implementado é uma pesquisa pela internet, né? Você cria um formulário eletrônico e você faz as perguntas para as pessoas poderem responder, em especial as principais viagens que elas realizam, né? De onde para onde, qual o modo de transporte, né? E nosso trabalho como universidade foi apoiar a prefeitura no desenvolvimento desse instrumento, né? E a prefeitura foi que desenvolveu o instrumento com a equipe deles, né? Secretaria de Tecnologia, e nós ajudamos a criação dos formulários, né? A poder compilar a estrutura. Aí tivemos várias reuniões. Então, com essa pesquisa, nós vamos obter os dados da população, né? O interessante é que a diferença da pesquisa tradicional, que é realizada em campo, né, é que nos dá uma opção de que a prefeitura consiga realizar essa pesquisa de forma anualizada, que aí você vai poder acompanhar a evolução da mobilidade, né? Coisa que poucas cidades latino-americanas fazem hoje em dia, né? São Paulo é realmente a única cidade no Brasil que tem, pelo menos, conseguido cadastrar desde 67 até 2017, cada 10 anos, os dados de mobilidade das pessoas, né? Mas com essas novas tecnologias da internet, né, coletar por formulários eletrônicos, permitiria agora fazer essa monitoração da mobilidade de forma anualizada, o que é necessário para o planejamento, né? Porque você vai poder ver como estamos avançando, está melhorando, está piorando, diminuiu a porcentagem de uso de carro, né? Aumentou o número de ciclistas, né? Então é necessário nos ir bem para poder ir ajustando o planejamento. E o planejamento é contínuo, não tem como você vai poder, nós vamos planejar hoje, mas nós sabemos que vai acontecer dinâmicas urbanas, econômicas, que obviamente a gente não tem controle no momento do planejamento. Nós temos que ir monitorando para poder ir ajustando tudo que for realizado no plano. Além disso, a compilação vai ser justamente poder pegar essa amostra que nós vamos ter da população, expandir essa amostra de forma estadística e pegar os dados dentro de um modelo de simulação, com o qual nós vamos poder diagnosticar a mobilidade da cidade, né, e poder fazer simulações de cenários futuros, procurando as soluções que nos deem os melhores indicadores de sustentabilidade, né? O que eu acho interessante que o Marcos colocou é justamente a mudança da mentalidade política, né? E nós precisamos não somente a mudança da mentalidade política, senão da sociedade, onde os valores têm que ser invertidos, né? Porque tanto não é somente os políticos, mas também como a população tem que começar a valorizar o que você prefere na mobilidade, né? Uma calçada desenhada por pedestre, com uma faixa de pedestre adequada, é menos valorizado hoje em dia que um viaduto, né? Ou que uma nova via. E nós somos todos pedestres, então temos que ir na calçada. Então, a mesma população talvez exige outro tipo de soluções, e isso vai ser nas audiências públicas, né? Eu quero mais estacionamentos em via pública, eu quero mais pavimento, né? Então, isso também tem que partir da população. Para a sustentabilidade, nós temos que valorizar agora
os modais que não foram valorizados nos anos passados, como o Marcos colocou. Então, valorizemos, vamos construir uma nova calçada, valorize essa nova calçada, né? Porque todos vamos andar pela calçada. Antes de pegar o veículo, vamos ser pedestres, né? E quando nós sejamos mais idosos, também vamos ter que caminhar. Que seria ideal, por exemplo, você quer que uma criança caminhe com segurança pela rua, que quando você é uma pessoa mais idosa, você caminha com segurança pela rua. Então, esses são também valores que nós temos que transmitir à população com esse novo planejamento. E outra coisa que a população e a sociedade em geral tem que entender que não existe uma panaceia de transporte, né? Não existem soluções únicas. O sistema de transporte é tecnológico. Vão chegar novas tecnologias, nós vamos ter que nos adaptar e procurar os benefícios das novas tecnologias. E, além disso, vamos ter que trabalhar medidas conjuntas, né? Esse é o objetivo do plano. Você poder traçar uma linha de poder propor soluções em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo, né? E poder manter essa forma de implementar essas soluções, sem o risco de que, em alguma gestão pública da prefeitura, essas soluções não sejam feitas, né? Não sejam priorizadas da forma que foi planejada, né? Porque se a gente não faz todas as soluções em conjunto, a gente nunca vai observar os resultados finais, né? Vamos ter soluções de pequeno e curto prazo, mas no longo prazo vamos voltar a cair nos problemas, né? E é inevitável, né? Nós temos uma dinâmica cada vez maior, né? A economia é muito volátil, né? Por exemplo, saiu de semanas passadas, né, que a frota em Goiânia tinha aumentado 20% desde 2015. Mas se a gente observa a frota de veículos comerciais, tem caído, e o que tem aumentado a frota de veículos de serviço, né? Caminhões, ônibus, vans. Esse é um bom indicador para mim, porque aumentou a frota de pessoas que estão trabalhando, né? A produção de transporte. E está diminuindo aqueles que estão utilizando moto, estão utilizando carro. Então, temos que observar, visualizar um lado do problema, né? Bom, a gente vai para um outro intervalo, daqui a pouco voltamos para finalizar essa conversa a respeito de mobilidade urbana em Goiânia. Se você quiser participar com a gente, é só mandar a sua mensagem no WhatsApp, que é o 62991811406. 62991811406. A gente volta dentro de instantes aqui com Conexões. Estamos de volta com Conexões dessa terça-feira, ao vivo. Agora são 5h18. Nós estamos aqui na TV UFG, pelo canal 15.1 do Sinal Aberto, pelas redes sociais. Infelizmente, nós não estamos transmitindo hoje por causa de problemas técnicos, mas vamos colocar o programa assim que possível no ar, completo, para que você possa conferir também esse debate, se você preferir, claro, assistir pelo YouTube. Lembrando que o Conexões vai para a Rádio Universitária, nos 870 AM, também no site da rádio e no aplicativo Minha UFG, e depois ele fica disponível em formato de podcast. Se você não conseguiu conferir ao vivo, é só procurar nos perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify e escutar o programa a caminho do trabalho, da faculdade, da escola, aí no som do seu carro ou no seu fone de ouvido, já que a gente está falando de mobilidade, né? Qualquer forma de transporte que você usar, na verdade, eu acho que ciclista é melhor não, né? Mas se você tiver de carro ou tiver de ônibus e quiser escutar a gente e quiser saber mais sobre mobilidade urbana, é só ir lá nos perfis da Rádio Universitária e conferir o podcast do Conexões. O professor Diego Barbosa está mais uma vez com a gente para fazer a interpretação para Libras. Obrigada, professor Diego. Em nome do senhor, agradeço também ao Diogo, os dois pela interpretação no programa de hoje, transformando Conexões em um programa mais acessível à comunidade surda. E hoje nós estamos conversando com nossas duas fontes, né, para falar sobre mobilidade urbana, o Marcos Vilas Boas, que é superintendente de mobilidade urbana de Goiânia, e o Rony Marcelo Medrano, doutor em transporte pela Universidade de Brasília e professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG. Bom, gostaria de falar com o Marcos, nesse início de bloco, a respeito desse plano, né, de mobilidade. Marcos, o plano deve ser entregue até abril, não é isso? Já que é a exigência da Política Nacional de Mobilidade Urbana
e se ele não for entregue até abril, há uma pena de o município perder verbas, né, que são destinadas a essa área. Explica para a gente quais os processos até abril para esse plano e essas verbas federais, de forma também que elas auxiliam a mobilidade urbana de Goiânia, elas devem aumentar com a proposição desse plano. Na verdade, o plano de mobilidade é uma obrigação do município e é uma dívida que nós temos aqui atrasada, tem que pagar, né? Fazer planejamento e para a cidade algo organizado, planejado, é o mínimo que a gestão pública precisa fazer. Essa penalidade de deixar de ter acesso a recurso público, caso não faça plano de mobilidade, é uma forma, né, de pressionar as prefeituras para que elas realizem e tudo mais. Mas aquelas que têm já uma visão mais atualizada percebem que a importância disso não é nem ter acesso à verba federal, é realmente entender e enfrentar os problemas da mobilidade urbana na cidade. Além dessa pesquisa de origem e destino, que eu insisto em convidá-los a todos a participarem no site da Prefeitura, no aplicativo da Prefeitura, nós iniciaremos agora também uma fase de debates públicos, em que as pessoas podem participar. Quais são esses debates públicos? São temas importantes que serão colocados em discussão para que a sociedade possa participar, trazer ideias, se manifestar. Esse plano de mobilidade não vai ter só números, informações, estatísticas, gráficos. Ele vai ter também perspectivas. Qual é a cidade que nós queremos? Nós queremos uma cidade para carro ou para pedestre? Qual é a cidade que nós queremos? Nós queremos que a cidade invista mais em viadutos ou mais em calçadas, como disse o professor Rony, né? Então, assim, estabelecer qual é a diretriz, o horizonte, onde nós queremos chegar, é a mágica de um plano, porque esse plano acaba dizendo o seguinte, é isso que essa cidade quer. Isso muda uma cidade. Vou te dar um exemplo, Camila. Por exemplo, a cidade de Detroit decidiu que suprimia todas as características de cidade para pessoas. Lá que não tem carro, não vive. É uma cidade norte-americana, chamada Detroit. A cidade de Paris, ela fez o contrário. Falou, olha, nós vamos ter que estabelecer uma política aqui em que ninguém poderá morar, trabalhar ou precisar de médico, escola, a mais de 15 minutos de casa. Chama-se Paris 15 minutos. Ou seja, isso foi há 20 anos atrás. Isso foi mudando a forma de construir as cidades, levar a indústria para perto das pessoas, levar emprego, levar escola, levar tudo. Ou seja, soluções para a mobilidade não são só colocar ônibus, integrar modais, né? É também repensar o modo de viver de uma cidade. O dia que nós tivermos uma cidade em que as pessoas próximo de casa puderem ter a sua refeição, a sua moradia, a sua escola, seu sistema de saúde, seu trabalho, né? Nós não vamos ter pessoas nesse movimento pendular aí, de ficar pendurado, chacoalhando num ônibus aí, 1h30, 2 horas, indo lá para longe, depois voltando, depois trabalha e volta lá para longe. Então, assim, são soluções amplas. Eu estou dizendo isso para mostrar que o plano de mobilidade, ele não vai ser especificamente só sobre transporte público coletivo ou transporte de maneira geral. Ele é uma maneira de repensar a cidade de tal forma que nós tenhamos uma mobilidade sustentável. O que é sustentável? Que eu, meus filhos, meus netos, eles possam aproveitar do espaço, do ambiente para se locomover com a mesma equidade. Não é só o espaço ficar só para carro, nós também precisamos caminhar. Bom, Marcos, vou fazer uma pergunta para você antes de passar a palavra para o Rony. Como a população vai poder participar nesses debates públicos? Vão ser realizadas audiências públicas, vai haver um chamamento, onde a população fica sabendo as datas, né, locais, como que ela pode dar sugestões e discutir essa mobilidade. O áudio, Marcos. Infelizmente, nós não temos a programação fechada, é uma reunião de amanhã, né, professor? Amanhã nós vamos fechar isso daí, mas vai haver ampla divulgação. O desafio que nós estamos enfrentando, Camila, é justamente porque não dá para fazer reunião, né? Não dá para alugar um auditório e botar lá pessoas participando fisicamente. Então, nós vamos ter que criar redes onde as pessoas vão poder participar. Se elas não puderem participar, vai ter que ter um canal onde elas possam deixar a sua contribuição e, neste mesmo canal, depois dar o retorno para a população. São temas importantíssimos. E tem comunidades que querem discutir. Tem pessoas que querem se aprofundar na acessibilidade. Como é que as pessoas com dificuldade de locomoção pensam a cidade? Tem pessoas que fazem parte de grupos de pedal, querem discutir mais o cicloviário. Tem pessoas que querem falar, olha, eu quero discutir mais as condições para os idosos.
Então, vamos nos aprofundar desse assunto. Então, são grupos de pessoas, de grupos sociais, aquelas que estão no movimento espalhado lá da cidade, quer discutir isso. Olha, como é que eu faço para o serviço ser mais acessível para as pessoas? Quem anda de ônibus quer repensar. Como é que eu faço para o ônibus ter mais pontualidade, mais assiduidade, me levar com mais garantia para o meu trabalho? Meu chefe falou que se eu atrasar de novo, eu estou demitido. Eu fui obrigado a passar para moto. Agora eu estou gastando muito, eu quero voltar para o ônibus. Então, eu preciso ter um ônibus com serviço de qualidade competitiva. Então, todos esses aspectos vão ser discutidos e vão formar um conjunto de ideias. Quais são essas ideias? É o nosso desejo, o nosso sonho sobre a cidade que nós queremos. Isso aí dá uma diretriz. E todo o trabalho que fizermos, recurso que usarmos, projetos que desenvolvemos, tudo isso vai acabar sendo direcionado por esse plano de mobilidade. Essa é a proposta do plano. Professor Rony, qual que é a importância da participação das pessoas? Às vezes há um certo desânimo, né, principalmente de quem tem passado muito tempo, como disse o Marcos, dentro do ônibus, às vezes está insatisfeito, né, com o tipo de transporte que pode utilizar, enfim, por causa da distância, da questão financeira, e às vezes as pessoas acham que não vai fazer diferença, que o poder público não vai escutá-las. Queria que você falasse para a gente a importância das pessoas se mobilizarem a participar, né, da criação desse plano e também de discutirem aí qual a cidade que elas querem, né? Acho que essa frase é muito interessante para a gente chamar a participação da população, né? A importância é muito alta, né? É bastante alta que a população se engaje em participar dessa pesquisa, dos processos de audiência pública, né? E todos os processos que a prefeitura abra para poder contar com a participação social. É certo, né, que existe uma insatisfação, ou às vezes existe um estereotipo, né, das pessoas, arquetipo, na verdade, das pessoas acreditar que você vai na audiência pública, mas vai ficar lá, né, só um protocolo para dizer que você fez uma reunião social. Mas acredito que já temos conversado e debatido alguns pontos dentro dos grupos de trabalho com a prefeitura, né? Existem agora formas que talvez a gente consiga chamar mais atenção, consigamos engajar mais a população e sentir que a participação deles é valorizada, obviamente, ao nível das diretrizes, né? A insatisfação sempre vai acontecer, né? Acho que todo mundo sempre fica insatisfeito com o dia a dia, o cotidiano. Se eu fizesse, por exemplo, a questão do ônibus elétrico, se eu fizesse uma pesquisa hoje em dia e perguntasse às pessoas o que acham do ônibus elétrico, com certeza todo mundo vai falar que gosta. E qualquer nova tecnologia vai causar esse impacto, né? Porque você vai pensar nos aspectos negativos do que hoje em dia você tem. Então, nesse ponto, eu acho que a população tem que ir lá e nos mostrar qual é a insatisfação que eles têm. E outro ponto é que as pessoas também têm que entender quais são os problemas, porque às vezes as pessoas estão achando que sabem quais os problemas da sua mobilidade, mas na verdade não é o problema, senão é o sintoma, né? Se todos vão reclamar do congestionamento, na verdade o congestionamento não é um problema, é um sintoma da mobilidade. Qual seria o problema? É que talvez nós temos cruzamentos sem coordenação semafórica, nós temos talvez muito fluxo de veículos individuais nas avenidas, né? E isso termina atrapalhando os tempos do ônibus, né? Então, nós temos que identificar os problemas. A população tem que ser consciente de quais são os verdadeiros problemas que existem para eles também poderem entender como eles podem nos ajudar nas soluções. Então, eu acho que é importante, toda a participação social é importante e uma estratégia talvez seria fazer grupos menores, né, no grupo maior, além da audiência, sino fazer grupos menores e trabalhar com representantes da sociedade, né, das vizinhanças, né, de grupos mais focais, né, que aí você pode até deixar mais específicas a identificação dos problemas e também orientar melhor as diretrizes da solução. Porque as pessoas têm que... Sim. Vou ter que interrompê-lo porque a gente está quase chegando no fim do programa. O que acho que talvez só para finalizar, né, minha conversa, refletir e rescatando o que o Marcos falou, as pessoas agora têm que pensar o que nós queremos da nossa mobilidade. Nós queremos uma mobilidade segura, nós queremos uma mobilidade equitativa e queremos uma mobilidade eficiente. Não são 3 tipos de diretrizes que todos vamos ter que trabalhar e ver as formas que vamos conseguir chegar a elas, né?
Muito obrigada, professor Rony, muito obrigada, Marcos, pela presença de vocês. Vou ter que despedir bem rapidinho, porque o nosso programa já está chegando ao fim. Obrigada novamente ao professor Diego e ao Diogo, nossos intérpretes de hoje. Obrigada a você que nos acompanhou nesse debate. E avisando aos nossos espectadores, a partir da semana que vem, nós teremos apenas uma exibição semanal. O Conexões vai ao ar, então, às quintas-feiras, das 4h30 às 5h30 da tarde. Então, passa a nos acompanhar uma vez por semana, com conteúdo que vai discutir Goiás, Goiânia, o Brasil e também o cenário internacional, com entrevistas, informações e, claro, interpretação para Libras. Te espero nessa quinta-feira, às 4h30 da tarde. Até lá!